Eu quero falar um assunto com vocês relacionado à rotina. Como é que é a minha rotina? E esse é um assunto bem delicado para mim, porque às vezes eu falo com algumas pessoas e elas nem conseguem compreender, né? O que é que acontece? A gente vive num mundo que existe uma tendência a padronizar os papéis de todas as pessoas. Então, uma esposa tem que lavar, passar, cozinhar, e tem que ser profissional, tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que... Enfim, e principalmente as mulheres, né? Tem muitos papéis. E isso termina sobrecarregando as mulheres e, ao mesmo tempo, fazendo com que essa mulher que não dá conta disso se sinta culpada. Então eu fui uma dessas mulheres que me senti culpada durante muito tempo, porque eu não dava conta de tudo, eu não conseguia fazer tudo. Não conseguia fazer tudo de forma perfeita, e ninguém consegue, né? Mas, enfim, existem pessoas que ficam colocando um alvo muito acima do que pode alcançar. E eu descobri, inclusive, quando estava fazendo lá o meu primeiro psiquiatra, ele falou uma coisa que uma pessoa perfeccionista, né? O perfeccionismo poderia se tornar um transtorno, né? Porque a gente quer alcançar uma performance que é inalcançável. E aí o que acontece comigo? Como eu falei em um dos vídeos, eu não acordo bem. Então, acordar cedo pra mim pra fazer qualquer coisa é muito difícil. As pessoas falam assim, a maioria dos profissionais, né, falam que o melhor horário para fazer exercício físico é de manhã. Então eu me sentia culpada porque eu não conseguia fazer exercício físico de manhã. E eu não consigo. Milagre é quando eu consigo fazer uma coisa de manhã. E foi piorando no decorrer do tempo. No passado eu consegui acordar 7 horas. Depois fui começar 8 horas, 9 horas, 10 horas. Então depende do dia. Se eu estiver em crise, esse período mesmo que eu passei em quarentena, esses últimos meses, eu fiquei tão mal, que eu acordava meio-dia. Pulava até uma refeição, né? Que normalmente a gente gosta do café da manhã, né? Incluir, né? Uma das refeições do café da manhã. E o que acontece? Como eu falei também em um dos vídeos, assim, planejar alguma coisa nessa condição é muito difícil. Porque eu normalmente vou conseguir trabalhar, conseguir ter energia a partir do meio-dia. E que eu começo a sentir, ter energia para poder produzir algo no meu trabalho, né? Eu tô me referindo. Então, com relação à casa, eu não consigo fazer nada. E eu, falando mais uma vez aqui, eu me senti muito culpada por causa disso. Mas hoje eu entendo, porque eu já morei com uma pessoa, eu dividi a casa, né? Na verdade, a casa com uma conhecida no passado, há muitos anos atrás. E eu não conseguia fazer faxina. E aí eu ouvi um dia a pessoa dizer que eu era preguiçosa, né? Ela falou para outra pessoa. E eu sei que muita gente passa por isso que eu tô falando desse exemplo, porque a gente não consegue. Isso fora da crise, não é só na crise, não, fora da crise. Lavar um prato raramente, porque às vezes fica em pé, as pernas doem muito. Começa a sentir dor em tudo quanto é canto. E se a pessoa, tem pessoas que têm fibromialgia que ataca mais a coluna, piorou mais ainda. Lavar roupa, outro problema. Às vezes até eu me atrevo a lavar roupa, as minhas roupas que eu não gosto de colocar na máquina. Mas é um problema que depois eu passo mal. Eu gosto de passar roupa, as minhas roupas, né? Assim, algumas roupas que são difíceis de delegar, né? E aí, o que acontece? Passo mal também. Tem vezes que eu não consigo de maneira nenhuma. Quando eu fico um pouquinho melhor, eu faço. Cozinhar nem pensar. Porque realmente, pra mim, não dou conta. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu sei que tem mulheres que não têm o privilégio que eu tenho, de não precisar fazer essas coisas, não ser obrigada a fazer essas coisas. E quando tem filhos, então, essa situação piora muito. E eu não sei o que dizer para as pessoas que tem essa, né, que vivem nessa situação. Mas o fato é que
a fibromialgia incapacita mesmo. Que até para pentear o cabelo, muitas vezes eu não consigo. Para lavar o cabelo, né, aquela coisa que a gente gosta, que eu digo que é um tipo de terapia do autocuidado, eu não tenho conseguido. Já consegui no passado, mas com muito sacrifício, mas hoje em dia não consigo mais fazer isso. De lavar o cabelo, de me cuidar. Então, assim, dançar. Eu sempre gostei muito de dançar no passado, mas hoje em dia não consigo mais. Aliás, não só hoje em dia, não, há muitos anos atrás. Já cheguei até no passado a correr, né? Andar e correr. Hoje em dia não consigo mais fazer isso, correr nem pensar. Então, eu queria muito falar um pouco sobre isso, porque eu sei que pessoas com fibromialgia podem estar convivendo com pessoas que não consigam compreender isso e diga a pessoa assim, olha, você é preguiçosa, você não está querendo fazer nada, por que você não levanta da cama? Isso é muito doloroso. Conviver com a ignorância das pessoas sobre a nossa situação é muito doloroso. E a gente tem que aprender a ficar perdoando, né? Porque a mágoa também, eu vou falar para as pessoas que passam por esse processo de ter que conviver com a ignorância das pessoas, é muito difícil, porque eu já fui uma pessoa muito magoada, muito rancorosa, muito chateada. E eu tava caminhando para a amargura, ter um coração muito amargo. E eu tava me envenenando. E hoje eu aprendi a entender que eu preciso me respeitar. Eu preciso realmente respeitar o meu corpo, a minha mente, a minha alma. Porque isso só faz com que eu piore toda a minha condição. Não é fácil, né? Deus acima de tudo, a psicoterapia que ajuda muito. E a gente vai aprendendo a driblar algumas coisas. E o autoconhecimento ajuda a gente a colocar limites e a se posicionar, a se empoderar. Né? Isso aí realmente eu sou muito grata a Deus pela minha psicoterapeuta que eu tive, a Tainá e a atual, porque você vai entendendo que você precisa também se defender muitas vezes, mas não deixar que isso faça com que você fique com raiva das pessoas do redor e que você perca a alegria de viver por isso, porque eu já fiquei tão triste, tão triste, tão triste, que a minha alegria estava sendo diluída, estava sendo abafada, né? Apagada. Minha alegria de viver por conta das relações, das pessoas não entenderem e falar coisas que não tem nada a ver. A gente tem uma dificuldade em confortar as pessoas. A gente tem. E na faculdade de psicologia a gente aprende, né, as técnicas e tal, mas eu sei que nem todo psicólogo consegue fazer isso também. Porque também a pessoa tem que ter dom e talento para algumas coisas, né? Mas eu acho que quando o profissional em psicologia sabe fazer isso, confortar uma pessoa com empatia, sem julgar, porque é assim que a gente conforta melhor. Não, às vezes é só ouvir, não falar o que o outro tem que fazer através do nosso próprio olhar, né? Através da nossa própria perspectiva ou através do nosso próprio olhar. A gente precisa tentar enxergar o olhar do outro, a perspectiva do outro. E isso não é algo que nem todo mundo consegue nem fazer o exercício. Então, por exemplo, uma pessoa que vive um luto, muitas vezes a pessoa que vai confortar fala coisas que machucam mais a pessoa do que qualquer outra coisa. Com relação à doença crônica, é a mesma coisa. Uma das coisas que não ajuda uma pessoa que passa uma doença crônica, que vive com doença crônica diariamente, tem pessoas que têm situações piores que você, porque tem câncer, porque está internado. Olha, essa constatação, quem tem que chegar é a pessoa que está passando. Ela tem o direito de para ela não ficar na autopiedade lá, paralisada, ela pode chegar para si mesma e dizer assim, poxa, eu preciso olhar que eu tenho uma situação, né? Algumas coisas que eu passo não são tão ruins assim, mas não, o outro que está de fora não tem o direito de falar isso. Porque a gente doa, a gente não se mede. Deus vê a dor de todo mundo de forma igual. Não tem assim, uma dor pequena, uma dor grande. Gera sofrimento, ponto.
Então eu queria deixar essa mensagem aqui para alertar, né, aquelas pessoas que querem encorajar as pessoas que estão em sofrimento de alguma forma, qualquer que seja ele, para não falar besteira, né? Assim, eu sei que tem boas intenções, né? E falar besteira que eu falo, não tô falando no sentido ofensivo, né? Mas no sentido que às vezes a gente tem boas intenções, a gente quer ajudar, mas a gente não tem sabedoria para ajudar, nem discernimento. Para quem gosta de orar pelo outro, ora. Para quem não tem esse hábito, se cala, dá um abraço, né? Dá um abraço. Uma vez eu encontrei uma pessoa, ela estava chorando muito. E eu não sabia, a pessoa não estava nem conseguindo falar. Falar do que estava incomodando ela. E eu dei um abraço. As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de abraçar. Simplesmente ali fiquei com ela abraçada. Pronto. Tem algumas pessoas que você não vai conseguir fazer isso, porque dependendo, né, do seu tipo de relacionamento que você tem. Assim, cada pessoa é uma pessoa, né? Tem gente que não gosta de abraço. Você deixa a pessoa chorar. Deixa ela quietinha lá e tal, e respeita o tempo da pessoa. Mas eu acho que a gente precisa realmente de um mundo muito mais empático, sabe? E eu sei que é difícil, porque cada um vive sua vida e a gente não para nem para refletir do que a gente está falando muitas vezes. Mas quem sabe, de alguma forma, a gente parando para pensar, parando para ouvir o que o outro tem a dizer, a gente não consegue. E até dizer, eu não sei como te ajudar, eu não posso te ajudar, eu não tenho como te ajudar. Não tem problema nenhum. Eu acho que isso é mais honesto do que tentar fazer da forma que a gente acha que tem que fazer. Porque talvez a gente pense a forma que nós gostaríamos de receber ajuda. E às vezes a nossa forma não é a forma do outro, né? Mas é isso. Eu acho que eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e depois eu retorno com outros tópicos, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.